pode uma mesma pessoa dar dois conselhos completamente diferentes para uma mesma situação e ainda assim ser uma pessoa coerente? Queria dividir com vocês um pouquinho uma experiência que eu vivi hoje. Hoje eu tive dois pacientes diferentes que me trouxeram uma mesma questão e para cada um deles eu dei um conselho, uma perspectiva, uma opinião completamente diferente. E eu fiquei pensando sobre isso. Que curioso pensar que eu sou o mesmo, mas a minha percepção mudou e o meu conselho e a minha fala para cada um deles foi completamente diferente. E aí eu fiquei pensando sobre coerência, que vocês sabem que é uma coisa que para mim me importa muito, e as minhas falas não eram coerentes com os meus valores pessoais, do ponto de vista daquilo que eu acredito ser melhor ou pior. Mas estava considerando aquilo que aquela pessoa e aquela situação especificamente demandava daquela pessoa. E eu fiquei pensando sobre isso, que às vezes a gente pega uma situação e a gente quer dizer aquela situação, o que tem que fazer para um lado ou para o outro. Quer dizer, diante dessa situação você deve agir assim ou assado. E a gente esquece de considerar quem é o ser humano vivente ali daquela situação. Porque uma mesma situação vivida por duas pessoas diferentes podem precisar de abordagens e de desenvolvimentos completamente diferentes. Eu vou exemplificar. Então, se a gente está falando de um processo de, por exemplo, paquera. Se a gente tem uma pessoa que sempre namorou, namoros longos e se vinculou a pessoas de forma romântica e tal. Talvez essa pessoa, diante de uma situação de solteirice, ela precise experimentar, ficar com várias pessoas, se permitir contato com uma, com outra, para ela poder explorar a experiência de estar solteira. E uma outra pessoa também diante de uma solteirice, mas que só viveu relacionamentos curtos e sem compromissos, talvez ela precise focar em uma pessoa só e desenvolver ali, aprender a se relacionar de jeito mais íntimo com aquela pessoa. Quer dizer, às vezes numa mesma situação, duas pessoas precisam de coisas completamente diferentes. E eu fiquei pensando que a gente precisa aprender a escutar aquela pessoa que procura a gente, seja um amigo, seja um paciente, seja lá um filho, seja o que for. A gente precisa conseguir escutar e aconselhar ou ajudar essa pessoa a enxergar aquilo que será o melhor para aquela pessoa naquela situação. Não para qualquer pessoa em qualquer situação. Às vezes está passando por uma coisa que a sociedade diz que você tem que fazer de um jeito, mas a sociedade ela não considera a tua peculiaridade, ela não considera a tua experiência individual e mais ainda a tua bagagem. Quer dizer, o que você precisa para se desenvolver nesse momento? É seguir o estruto social ou é romper com ele? É fazer o que a sociedade considera certo ou numa atitude revolucionária ali, fazer algo que talvez as pessoas à sua volta veriam como contraditório ou como até errado. É super importante a gente considerar que um mesmo conselho não vai servir para todo mundo. A gente precisa considerar o fator humano. Inclusive quando a gente vai se aconselhar. A gente precisa olhar para aquilo que a gente está vivendo e considerar a nossa particularidade. Porque talvez você precise aprender um pouco mais a se submeter ao teu chefe, à tua mãe, ao teu marido, à tua namorada, enfim. Ou talvez você precise aprender a estabelecer limite, a desobedecer o teu chefe, o teu patrão, a tua namorada, o teu namorado, o teu esposo, a tua esposa, a tua mãe. Obedecer pode ser muito importante em algum momento. Desobedecer pode ser muito importante em algum momento. E às vezes numa mesma situação, para uma pessoa, obediência é um treino super importante e para outra, a desobediência é um treino mais importante. Eu vejo, atendo famílias, e é interessante ver que tem às vezes dois filhos que tem uma mãe mais dominadora. E um dos filhos sempre se revoltou e foi mais rebelde. E o outro sempre se conformou.
Diante de uma mesma situação, eu diria para um deles, você precisa pegar mais leve, ouvir o que a tua mãe está dizendo. E para o outro filho eu diria, você precisa estabelecer limite, brigar, não ouvir o que ela está dizendo. Por quê? Aquele que é mais rebelde, aquele que é mais contraventor, ele precisa aprender que de vez em quando se submeter, escutar e aprender é importante. E aquele que sempre se submete, precisa aprender a se revoltar. Enfim, para não ficar muito grande. Quando você estiver passando por uma situação ou alguém, lembra de considerar a tua experiência. Lembra de considerar o que você precisa. E quando um amigo te pedir um conselho, considerar aquela pessoa, não a sociedade, não o que é certo e o que é errado. A gente precisa considerar o fator humano. Tá bom? Então tá bom. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.